Salve, salve galera, como vocês estão? Espero que todos tenham passado uma boa semana, um bom fim de semana. E hoje, dando continuidade nos nossos estudos, vocês vão reparar que eu passei reto algumas partes aqui sobre o continente americano, que depois a gente pode estar retomando de alguma outra forma isso. Mas como o bimestre já está encerrando, aliás, eu acho que já encerrou, dia 16, então eu vou privilegiar alguns outros conteúdos que eu penso ser mais necessários nesse momento. Então, dando continuidade aqui, hoje a gente vai falar da Guerra Fria e desse processo de bipolaridade. Então, só para a gente contextualizar, né, para quem ainda não está tão habituado, não com contexto, a Guerra Fria é aquele momento pós-Segunda Guerra Mundial em que Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, embora tenham sido os países vencedores da Guerra Fria, né, eles se ajudaram mutuamente. Assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, eles passaram a ser inimigos, porque como os objetivos das guerras eram as disputas pela hegemonia mundial, no pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, embora tenham lutado juntos, né, como eu acabei de falar, eles apresentavam modelos políticos econômicos distintos, um o oposto do outro. Então, os Estados Unidos eles passam a representar um mundo todo organizado sob a ótica do capitalismo e do liberalismo econômico, enquanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas passa a representar o socialismo, né? Então, por isso, durante esse momento de Guerra Fria, nós falamos que a ordem mundial é uma ordem bipolar, dois grandes polos de poder. Aí está relacionado, né, com as potências mundiais. As outras, elas entram meio que ficam meio assim que nos bastidores, né? As outras potências mundiais, não que elas deixassem de ser potências, continuam sendo, mas elas ficam nos bastidores e é o momento aí que entra em cena, então, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, bora lá, vamos ver o que vai ser dito sobre isso aqui. Então, alguns fatos que antecederam a Guerra Fria, né? Então, essa questão da Revolução Bolchevique, a Revolução Socialista na Rússia, que é a tomada do poder, né, pelos... Aqui na apostila coloca como rebeldes, eu não gosto do uso dessa palavra. Mas, enfim, que é colocado, né, aliás, é a tomada do poder por parte dos trabalhadores, né, dos trabalhadores organizados, e eles chegam ao processo de execução da família do czar. Então existia toda, né, a partir do contato com as ideias do socialismo, os trabalhadores russos eles passaram a se organizar, né, os trabalhadores do campo e da área urbana passaram a se organizar e realizaram então em 1917 a Revolução Russa. Aí a partir disso, né, a Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela passa, né, a agregar, aliás, a Rússia, ela passa a agregar essas outras repúblicas, os outros países que estavam próximos ali, eles vão sendo agregados, e aí por isso União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí ela vai passando por esse processo de transformação, e o socialismo, né, como colocado no Capital, do Karl Marx, ele só poderia ter êxito se ele fosse implantado no mundo todo. Então a ideia aqui era ir dominando outros territórios também, né? E aí, durante a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tem essa participação na Segunda Guerra Mundial, apesar, né, como consta aqui, ó, do acordo de não agressão assinado em 1939 entre ela e a Alemanha. Em 41, o Hitler, por conta desse processo de ordenamento da invasão do território soviético, então os russos eles acabam ingressando aí na Segunda Guerra Mundial.
E aí, em 44, eles declaram apoio militar aos aliados para destruir o exército nazista. Já que, quando a gente observa aquele mapa, né, dos Reiches, que são aqueles territórios que, baseado no território vital do Herzl, o Hitler ele passa, né, a pretender dominar maiores territórios, dominar outros territórios para fazer a Alemanha aí uma grande nação. E aí, então, com esse processo, né, de tentativa, novamente, mais uma tentativa de invasão da Rússia, que não dá certo, óbvio, então a Rússia, ela declara esse apoio militar. E aí, em 45, né, com o fim da Segunda Guerra, a Europa destroçada, enfim, né, por conta de todas essas batalhas, a economia estava muito fraca, porque, né, já desde 38 vinha colocando a produção industrial em ritmo lento, né, e favorecendo a produção bélica. Daí essa questão do envolvimento dos Estados Unidos, né, enfim. Aqui tem uma narrativa um pouco bem objetiva dos fatos, né? Por isso que às vezes não gosto muito de ficar preso só na apostila. Prefiro os slides que parece que dá mais abertura. Tá em 47, mas vamos aqui mais aos fatos mesmo. E a esses pontos importantes aqui que a apostila dá o destaque. E aí em 47, os Estados Unidos, eles, observando essa movimentação, né? Eles lançam essas estratégias para barrar o... Eu vou vontade de espirrar, galera, desculpa. E aí o espirro não sai porque é alérgico. Em 47, os Estados Unidos observam essa movimentação dos soviéticos, né, e acabam lançando as estratégias para barrar esse avanço do socialismo. Uma delas é a doutrina Truman, lançada pelo presidente Harry Truman, e o objetivo era conter o avanço soviético através de alianças militares, que aí, né, surgiu a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma força-tarefa militar, né, com finalidade de intimidar o lado oposto, e ela existe até hoje. E o Plano Marshall, que foi outra estratégia como complementação, né, da doutrina Truman, e aí visava a questão da recuperação econômica, geração de empregos, né, o fortalecimento desses países destruídos pela América, que foi o famoso morde-a-sopra dos Estados Unidos, né? Os caras foram lá, destruíram, tipo, o Japão, né, jogaram as bombas atômicas, no dia seguinte foram lá e falaram, agora a gente vai fazer uma ajuda econômica para vocês se reconstruírem, tudo bem? Daí ficaram super brothers, né? E aí, a partir dessa implantação do Plano Marshall em alguns territórios, né, no caso do Japão, eles foram até obrigados a não terem mais exército, né? Então, assim, eles têm um acordo com os Estados Unidos em caso o Japão entrar em algum conflito internacional, os Estados Unidos dá esse subsídio bélico e de estratégias militares, né? Esse apoio militar ao Japão, caso eles entrem em algum conflito internacional que tenha essas exigências. Mas o Japão, né, eles parece que se tornaram bem pacíficos. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles meio que desistiram mesmo. E aí eles passaram, né, a focar em outras estratégias, que foi a estratégia do crescimento econômico, né, e social do seu próprio território. Aí em 55, os países socialistas eles criam a sua própria aliança militar, que é a OTAN dos países socialistas, né, que é o Pacto de Varsóvia, para a proteção daqueles que se alinhavam ao bloco soviético. Então essa região ela passou a ser chamada de cortina de ferro. É como se existisse ali uma muralha, né, que dividisse
os países socialistas dos países capitalistas. É como se tem aquele filme que eu adoro, esqueci o nome, gente. Enfim, daqui a pouquinho eu lembro e eu comento. Que tem até uma tirada muito sagaz nesse sentido, né? Que as pessoas que estavam vivendo no mundo capitalista, essa cortina de ferro, ela era para evitar com que as pessoas tristes que estavam vivendo no mundo capitalista invadissem o mundo colorido e feliz do socialismo, né? Só que é uma ironia, porque na verdade era o oposto, né? As pessoas do lado socialista que pretendiam ir para o lado capitalista. Porque no socialismo não prevê essa diversidade de produtos, etc, né? E tanto que nesse filme é interessante de repente vocês verem, se não viram ainda, Adeus Lenin, lembrei. É o Adeus Lenin, ele tem uma tirada bem jovem, assim, bem interessante. E mostra bem essa questão, né, essa tentativa de transição das pessoas que viviam no mundo praticamente estacionado do socialismo, né, porque esse desenvolvimento de produtos que chegam à população que o capitalismo proporcionou, o socialismo não proporcionava. Porque no socialismo se prevê o desenvolvimento social, né, desenvolvimento cultural das pessoas e tal, e o desenvolvimento industrial é para suprir a demanda, as necessidades, né, assim, mas não para as pessoas terem luxo, né, não visa o luxo. Então, fica parecendo um mundo assim que está estacionado. Enquanto isso, no mundo socialista, né, tava bombando de produtos aí mega interessantes que as pessoas, a gente é consumista, né? A gente quer consumir, não tem muita discussão. Então aqui as zonas de influência, né, a gente tem um mapa das zonas de influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e do mundo soviético. Então a gente começa a perceber, né, essa expansão para o leste europeu e aí assusta também o mundo capitalista, né? Assusta principalmente os Estados Unidos. E para o oeste também, né? A gente vai ter essa expansão, vai chegar na China, vai chegar em 54, né? A China faz a sua 54, 47, e agora fiquei na dúvida. Mas são duas revoluções que a China ela passa assim, uma bem próxima da outra, né? Que é a Revolução Socialista e depois a Revolução Cultural, né? Que são uma muito próxima. E agora estou em dúvida nas datas. Mas a data é um mero detalhe, né? Tá lá no Google, a gente pode pesquisar a qualquer tempo. Mas é importante ter essa noção de temporalidade para os vestibulares. Bom, aqui já está falando da rendição da Alemanha, etc, né? Então, esses pontos que vai acontecendo durante a Segunda Guerra Mundial que vão ser decisivos para essa reorganização do espaço mundial. Então a gente tem, né, que esse Adeus Lenin ele passa na Alemanha, né, mostrando assim, narrando a história de uma família que vive na Alemanha Oriental e o pai ele vai para os Estados Unidos, né, enfim. Não vou ficar contando muito, senão vou dar spoilers, vai que vocês vão assistir ainda o filme. E aí a gente tem a divisão, né, tem a instauração do Muro de Berlim, que vai ser um grande marco desse momento da Guerra Fria, né? E a queda do Muro de Berlim em 89 vai ser o marco também do fim da Guerra Fria. Então aqui a gente tem, né, a narrativa das divisões, de quais foram definidas as capitais, né? Então a Berlim Ocidental, que aí eu não lembro a sigla também, e a Berlim Oriental Socialista, né? Então, para evitar
essa migração foi criado o muro, né? E cadê aqui? Onde fala das capitais. Ah, não tem não. Aí aqui, além de tudo isso, né? De toda essa divisão, a Berlim Ocidental ela ainda fica dividida sob domínio de 3 países, né? Uma parte pelos Estados Unidos, uma parte pelos britânicos, né? E uma parte pelos franceses. Imagina, né? Hitler deveria estar se revirando de raiva de tudo isso. Ele, né, nesse momento, sob a Alemanha sob domínio do Hitler, que teve tanta influência, né, e dominou tantos territórios, e aí, de repente, eles estão sendo dominados, né, a parte capitalista sendo dominada por 3 países. E o setor soviético aqui, dominado, então, pelos russos, né. Então, aqui a gente tem uma foto aérea do muro. Ele aqui, ó. Então, muita gente pensa, né, quando a gente fala do Muro de Berlim, muita gente pensa assim, as pessoas dormiram numa Alemanha que estava vivendo normal e acordaram com esse muro, né? Não, esse muro ele levou 20 anos para ser construído, né? Ele não surgiu do dia para a noite. Mas as pessoas, elas... Era território vigiado o tempo todo, né, por ambas as partes. Então, isso evitava a transição das pessoas de um lado para o outro. Mas aí ele foi sendo, ao longo desse tempo, ele foi sendo construído, né? Então, nesse momento do mundo bipolarizado, esse poder militar ele fica marcado, né? Ambos os países ficavam se assanhando e ensaiando, né, esse momento de conflito. Só que não houve nenhum conflito em si entre ambos os países, porque os dois tinham tanto poder que eles iriam se engalfinhar até a destruição completa um do outro, né? Então eles sabiam disso e, e é interessante, tem um outro filme também que eu gosto muito, que é o Doutor Fantástico, que também conta, assim, né, com umas tiradas irônicas e tal, essa questão, né, que os dois presidentes, eles ficavam conversando, eles conversavam quase todos os dias por telefone. E aí, os russos, né, eles tinham a bomba H deles, e os Estados Unidos, eles ficavam fazendo voos diariamente, né, até dos Estados Unidos até o limite da fronteira, né, onde os radares não pegavam eles, até as fronteiras da Rússia, né, carregando as bombas atômicas. Então, se acontecesse qualquer ataque em solo estadunidense, eles atacariam a Rússia, né? Então ficava essa tensão imagina, né, rios de dinheiro sendo investidos para a manutenção dessa guerra aí de quase desde 47 até 89, né? Mais de 40 anos de guerra. Mais tempo do que do que eu vivo. Imagina, né? Surreal. Então todo esse processo aí de mundo bipolar gerou essa corrida armamentista, né, pelo desenvolvimento das melhores estratégias, as melhores armas, enfim. A corrida espacial pela dominação do espaço, né, daí vai surgir os filmes do Star Wars também, que são um tipo de crítica, né, porque os caras eles tinham mesmo essas teorias de dominação espacial, né, quem dominasse o espaço primeiro seria... E foi mais ou menos isso, né? O processo da Guerra Fria. A partir do momento, os russos eles fizeram tudo primeiro, né? Lançaram o primeiro foguete, lançaram o primeiro animal, lançaram a primeira tripulação. Só que quem espetou a bandeira na Lua foi os Estados Unidos. E aí, depois, né, dessa espetada na Lua aí, de botar a bandeira na Lua, parece que deu uma amenizada nesse processo da corrida aeroespacial, né? Porque ninguém vai lembrar quem foi o segundo cara, né? Que pisou na Lua. Vão lembrar quem foi o primeiro. Então deixou de ter importância isso.
E aí, ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, né, toda essa tensão, eles disputavam também territórios nacionais, né, de países. Os Estados Unidos a todo custo tentava evitar com que países se aproximassem das teorias socialistas, né? No caso, aqui na América Latina, na América do Sul, a gente teve todo o processo das ditaduras, né, de países que elegeram por volta de 1960 e presidentes com tendências voltadas ao desenvolvimento social, mas não com essa ideia desenvolvimentista, né, que era o que os Estados Unidos pretendiam no momento. Então, assim, para evitar qualquer aproximação, né, destituiu-se esses presidentes, né, o Salvador Allende, da Argentina. Nossa, estava falando o nome do cara ontem e agora me escapou o nome. Foi destituído o João Goulart, do Brasil, né, enfim. Então, esses países passaram por esse processo de destituição dos seus presidentes e foram colocados militares, né, para fazer o processo de gestão desses países. E justamente, né, por conta da Revolução Cubana, que eles fizeram em 59, a Revolução Socialista, e aí os Estados Unidos, né, se deram muito mal, porque eles tinham assinado um tratado que permitia a gestão estadunidense em Cuba. E aí, a partir dessa Revolução Cubana, em 59, né, os Estados Unidos começam essa tensão, algumas guerras ali com Cuba. E aí, a partir da crise dos mísseis de 62, né, que aí Cuba foi vencedor, então os Estados Unidos, eles acabaram que deixando, né, o território cubano, mantendo apenas a base de Guantánamo, né, a base militar de Guantánamo. E enquanto isso, Cuba ela servia como uma espécie de vitrine, né? Então, olha só como coincide esses momentos, né? Eu falei dos presidentes que foram eleitos na década de 60 nos países sul-americanos, né? E aqui em 62 foi quando os Estados Unidos eles meio que perderam essa guerra em Cuba, né? Teve a crise na Baía dos Porcos, né, que eles perderam, daí a crise dos mísseis, e aí finalmente, né, os Estados Unidos aceitam essa derrota, e aí a Rússia, né, investindo pesadamente dinheiro em Cuba. Cuba ela era como uma vitrine de como o socialismo poderia dar certo, né, mas vamos pensar assim, Cuba, eles passaram a sofrer esse embargo econômico, né, quando os Estados Unidos eles se retiram, eles impõe o embargo econômico em Cuba, e aí a partir disso todos os países, né, que fossem capitalistas eram proibidos de manter relações comerciais com Cuba. Então por conta disso, né, os russos eles precisam fazer essa manutenção, tá injetando dinheiro, né, para acontecer o processo de desenvolvimento. E aí ocorre um processo de desenvolvimento no sentido cultural, né, educacional. Então todas as pessoas passam pelo processo de alfabetização, eles começam a investir na medicina básica, né? Até mesmo porque o Che Guevara, que foi o grande aliado do Fidel Castro nesse processo da Revolução Cubana, ele era médico, né? Ele viajou desde a Argentina e quando chegou em Cuba ele já tinha um acúmulo, né? E aí com esse encontro com Fidel Castro possibilitou a organização da Revolução Cubana. Bom, daí aqui vai narrar um pouquinho também sobre o processo, né, desse envolvimento
indireto nas guerras, né? Como esse processo de uma certa invasão, né, que aconteceu no Vietnã, nas Coreias, no Afeganistão, enfim, que era para evitar com que esses países se tornassem socialistas, né? Eles eram países que estavam se aproximando do socialismo, então para evitar os Estados Unidos desenvolveram esses processos de guerras nesses territórios. Então, era uma forma indireta de estar atacando o inimigo, né? Os Estados Unidos se deu muito mal na guerra do Vietnã, na guerra do Afeganistão também se deram mal. E nas Coreias teve processo de divisão, né, da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. Essa sim foi uma divisão que aconteceu do dia para a noite. E aí as pessoas que, né, as famílias que, sei lá, a mãe ou o pai tinha ido trabalhar de um lado e aí dividiu, não conseguiu nem voltar para casa. Foi um negócio surreal. E aí esses conflitos, né, eles encareciam demais para os Estados Unidos a manutenção desse processo. Então, daí, né, já final da década de 80, já começa a ter o processo de minimizar, começa a minimizar essa Guerra Fria, né? Ela vai perdendo força até que em 89 ela se encerra. Aí a Rússia também, né, depois, com tantos gastos, tantos investimentos, enfim, em 85 troca de presidente, né, então assume o Mikhail Gorbachev, que aí ele faz algumas propostas econômicas, né, para diminuir as tensões. Então surge a perestroika, que prevê essa reestruturação econômica com a abertura do país à entrada de empresas estrangeiras, né, a redução dos gastos militares, a desocupação no Afeganistão, a diminuição dos subsídios governamentais, a importação de produtos estrangeiros e acordo com os Estados Unidos para a redução de arsenais. E surge também a Glasnost, que prevê uma maior transparência política com permissão de liberdade de expressão e também dos meios de comunicação, além da libertação dos presos políticos considerados perigosos pelo regime socialista. Então, né, essas questões de como foi implantado o socialismo, né, na Rússia, tarará, que todas as pessoas, né, que eram contrárias ao regime, elas acabavam sendo presas, algumas foram executadas, né. Esse processo aconteceu porque não era um processo democrático, né. Embora quando se vive no socialismo, o socialismo ele prevê, né, esse processo democrático, o processo de implantação ele não foi tão democrático assim, porque eu acho que não era tão fácil convencer as pessoas, né. Então as pessoas, normalmente as da elite, que tinham condições de vida, né, com privilégios, e elas perderam esses privilégios, elas eram contrárias ao regime. As medidas elas foram consideradas radicais pelos nacionalistas defensores do socialismo fechado. E aí eles tentaram um golpe de Estado, né, prendendo Gorbachev na casa de campo na Crimeia. Mas aí eles foram impedidos pela população e alguns dirigentes do Partido Socialista, né, porque já se vivia uma situação insustentável, esse sistema fechado, né. Então essa tentativa de golpe ela foi frustrada e abriu caminho às repúblicas que formavam a URSS a começarem a lutar pelo processo de independência, o que enfraqueceu o país e acabou levando ao colapso do sistema socialista. E aí em 89, né, a população da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental, influenciadas pelas reformas propostas por Gorbachev, saíram às ruas de Berlim e com um gesto de não tolerância à separação imposta pela Guerra Fria, começaram a derrubar o símbolo máximo desse período a golpes de picaretas e marretas. Então foi um momento assim que a população mesmo falou, não, chega disso aí, né? E aí acabou a bipolaridade.
Com o fim da bipolaridade, a gente adentra num novo modelo, numa nova ordem mundial, que vai ser a hegemonia estadunidense, né? A unilateralidade e unipolaridade. Unipolaridade. Um único polo de poder. E aí encerramos esse momento aqui. Qualquer dúvida durante o fórum a gente pode estar conversando. Beleza, galera? Até daqui a pouquinho.